Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Dia. Agora a gente já começa, tá? Bom, gente, vamos lá então. Bom dia para quem está entrando agora. Vamos começar de onde nós tínhamos parado. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês. Nós tínhamos falado ontem da lei dos cossenos e lei dos senos. E aí já fizemos alguns exercícios da lei dos cossenos, fizemos um aqui, de lei dos cossenos, ou lei dos senos. Só que, como eu tinha falado para vocês, hoje eu queria começar a aula voltando um pouco aqui nessas leis, para mostrar para vocês de onde que saem cada uma dessas aqui. Na verdade, a gente faz para uma, e aí as outras a ideia fica sendo basicamente a mesma. Mas, de qualquer forma, eu quero mostrar para vocês de onde sai cada uma dessas expressões, tanto da lei dos cossenos quanto da lei dos senos. Vocês vão ver que é bem simplesinho, na verdade. Não tem tanto segredo. É só a gente usar as informações que a gente já conhece de trigonometria. Então vai ser até bom que eu já vou aproveitar com vocês esse momento aqui, já revisar algumas coisas lá, mas nada do que a gente já não estava falando há muito tempo. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre a lei dos cossenos, lembra que a lei dos cossenos ela envolve essa expressão aqui, ó, que é A ao quadrado, que é igual a B quadrado, menos C quadrado, menos 2BC vezes cosseno de A. E aí ela é chamada exatamente lei dos cossenos porque aparece os cossenos aqui dos três ângulos nas três expressões que a gente está trabalhando. E aí, como que aparece cada um desses elementos? Bom, o que a gente precisa saber? Para a gente mostrar e identificar de onde saem essas expressões aqui, a gente primeiro precisa pensar no tipo de triângulo que a gente está trabalhando. Como assim o tipo de triângulo que a gente está trabalhando? Lembra que quando eu estou classificando um triângulo quanto aos lados dele, ou melhor, quanto aos ângulos dele, ou ele pode ser acutângulo, ou ele pode ser obtusângulo, ou ele pode ser retângulo. No caso de um triângulo retângulo, esse resultado aqui ele já sai meio que direto, então eu vou deixar ele por último. Mas só que nos outros dois casos, que é um caso primeiro com um triângulo acutângulo e depois com um triângulo obtusângulo,
a gente tem que fazer algumas manipulaçõezinhas primeiro. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês aquela expressão dentro de um triângulo acutângulo, para ver como que a gente conseguiria sair do resultado lá. Gente, eu vou falando aqui, qualquer dúvida, tá? Vocês mandem aqui para mim no bate-papo. Eu estou abrindo ele aqui agora. Aí qualquer coisa vocês me mandem, tá? Deixa eu abrir aqui também os participantes para não ficar ninguém esperando. Pronto. Ó, então vamos lá. Primeiro, já que eu estou falando de um triângulo acutângulo, eu estou falando então de um triângulo que tem todos os ângulos internos agudos. Isso quer dizer que todos os ângulos dentro desse triângulo aqui medem menos do que 90 graus. E aí eu vou colocar aqui uma representação dos vértices, então aqui eu vou falar que é o triângulo ABC, ABC, e aí os lados opostos, aqui vou colocar medindo A, deixa eu colocar aqui medindo A, aqui medindo B e aqui medindo C. Para eu conseguir encontrar lá aquela lei dos cossenos, nesse triângulo aqui eu vou fazer uma construção. Eu vou pegar nele e construir uma altura relativa a esse vértice B aqui, ó. Lembra que se eu estou falando de altura, então tem que fazer 90 graus. E aí essa alturazinha aqui, como eu não sei o valor dela, eu vou chamar de H. Outra coisa que a gente pode perceber aqui também é que essa altura dividiu esse meu lado aqui em duas partes. Tá vendo? Tem uma parte para cá e uma parte para cá. Essa aqui desse triângulo eu vou chamar ela de X. Então, até então aqui, ó, eu só estou construindo algumas informações em cima desse triângulo com essa altura que eu coloquei. Aí o B, gente, vai acabar sendo isso aqui tudo, ó. Eu vou fazer assim também, que acho que é mais fácil de vocês verem. Então, o B é tudo. E esse pedacinho aqui eu chamei de X. Então, acaba que esse outro pedaço aqui, ó, que fica sobrando, em relação a X, vai ser o B, que é tudo, menos esse X aqui. Então, ficaria B menos X. Então, pronto. Eu só peguei ali a parte de baixo, que era B, e dividi em duas partes. Uma que eu chamei de X e a outra que eu chamei de B menos X. Pronto. A partir disso, a gente vai ter, então, alguns triângulos, vai ter outros triângulos que vai aparecer dentro desse aqui, ó. Eu vou ter esse triângulo aqui e eu vou ter esse triângulo aqui. Para ficar mais fácil da gente identificar, eu vou chamar... Deixa eu colocar minha paletinha de cor aqui, para ficar mais fácil, eu usando mais cores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse triângulo aqui de triângulo 1 e esse triângulo aqui de triângulo 2. Deixa eu aceitar um pessoal, está chegando. No triângulo 1, olha a situação que a gente tem. Como aqui é um triângulo retângulo e está fazendo 90 graus, então, nesse triângulo eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E aí, teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos catetos ao quadrado. No caso aqui, os catetos é H e B menos X. Então, o que eu teria? Ó? A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B menos X ao quadrado. Vou desenvolver essa expressão aqui, ó. Esse B menos X ao quadrado é um produto notável. Então, tem que aplicar aquela regrinha de quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro para o segundo, mais quadrado segundo. Então, aqui fica A ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais quadrado do primeiro, como aqui é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Desse primeiro triângulo, a partir do teorema de Pitágoras, então aqui foi por Pitágoras, eu encontrei essa expressãozinha aqui, ó. Essa expressão eu vou chamar ela aqui de 1.
A gente vai precisar dela agora. Já no segundo triângulo, que é esse triângulo aqui, ó, a gente também pode aplicar Pitágoras nele, porque ele também é um triângulo retângulo. Ó. Então, se eu aplicar Pitágoras aqui nele, o que eu sei? Que c ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. Como é esse h aqui, ó, que eu estou querendo tirar dessa minha primeira expressão, e eu tenho ele bem aqui na minha segunda, então eu vou isolar ele aqui, ó. Então eu vou colocar o h ao quadrado sozinho. Aí eu vou passar então esse x quadrado subtraindo. Ficaria então c quadrado menos x quadrado. Essa é uma segunda expressãozinha que eu tenho saindo aqui do segundo triângulo. Então, fazendo o seguinte, ó, colocando aquele h que eu acabei de descobrir aqui da segunda na primeira equação que eu descobri aqui nesse primeiro triângulo, então só fazendo a substituição, ó, no lugar desse h, eu vou colocar esse aqui, ó, que é essa expressão, c quadrado menos x quadrado. Como que ficaria? Ó? A ao quadrado é igual. No lugar de h ao quadrado, eu vou pôr essa expressão, ó, c quadrado menos x quadrado. Então, c quadrado menos x quadrado. E vou repetir todo o resto, ó. Mais b quadrado menos 2bx mais x quadrado. Pronto, ó, tem um x quadrado somando aqui e um subtraindo aqui. A expressão que sobrou para mim foi c quadrado mais b quadrado menos 2bx. Se vocês observarem, tá bem parecido já com a lei dos cossenos, né? Tá, olha lá, um termo ao quadrado, os outros dois ao quadrado aqui também, menos 2 vezes alguma coisa. Só que, para ser lei dos cossenos, está faltando o cosseno aqui, né? Então, o meu intuito aqui agora vai ser descobrir quem que é esse x aqui, ó. Para eu determinar a partir dos lados A, B e C que eu tenho aqui no meu triângulo. Então, agora, de novo no triângulo 2, eu vou voltar aqui para o triângulo 2. Só que nesse triângulo 2 agora, eu vou analisar esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo A. Se eu analisar esse ângulo a partir das razões trigonométricas que a gente conhece, eu posso determinar, por exemplo, nele, o valor do cosseno dele, do cosseno de A. O cosseno de A, nesse triângulo, pelas razões trigonométricas, o que ele é? Cateto adjacente sobre hipotenusa, que é C. Então, peguei o cosseno de A porque apareceria o x que eu quero encontrar bem aqui, ó. E aí, já que é o x que eu quero, eu vou isolar ele, ó. Então, eu vou passar o C multiplicando, aí fica cosseno de A. Pronto. Essa expressãozinha que eu vou chamar aqui, nem precisa chamar de nada, não. É só pegar e substituir aqui nesse primeiro, ó. Então, substituindo, o que a gente tem, ó? Ficaria A ao quadrado é igual a C quadrado mais B quadrado menos 2 vezes B vezes X. Só que X é C vezes cosseno de a partir desse segundo triângulo que a gente viu aqui. Então, vezes C vezes cosseno de A. E isso aqui, ó, é exatamente a lei dos cossenos que a gente estava trabalhando ontem. Ou seja, dentro de um triângulo lá, retângulo que a gente viu, a gente conseguiu, então, encontrar a lei dos cossenos para o A ao quadrado. Se eu encontrasse as outras alturas relativas, tipo, eu fizesse em C aqui agora, esse mesmo processo que eu fiz aqui, a gente encontraria o do C, que é A ao quadrado mais B quadrado menos 2AB vezes cosseno de C. E a mesma coisa se eu fizesse aqui para o A, eu encontrasse a altura. Ou seja, as três leis dos cossenos que a gente determinou antes, a gente pode encontrar elas fazendo essa expressãozinha aqui, ó, de
encontrar a altura relativa, fazer o processo analisando os dois triângulos do qual ele divide. Então, aqui está encontrado a minha lei dos cossenos. Gente, o que vocês acharam? Meio confuso? Falei muito rápido? Não falei? Estão acordados, me ouvindo? Então, como que tá aí? Gente, fala comigo. Não acredito que eu tô falando aqui sozinho. Ei, gente. Ó, o Arthur respondeu também. Tá de boa. Gente, aí como eu comentei com vocês, isso aqui a gente está determinando para... a gente determinou para um triângulo acutângulo. Tá indo os trancos e barrancos. Mas calma, fica mais tranquilo quando a gente vai fazendo os exercícios, né? Aqui é porque é importante vocês conhecerem, tá, gente? Essa demonstração aqui de como que encontra. Aqui, então, a gente fez para um triângulo acutângulo. Agora, a gente consegue mostrar também para quando eu tiver um triângulo obtusângulo. Um triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo do tipo obtuso. Então, triângulo obtusângulo. Então, triângulo obtusângulo, deixa eu mostrar um aqui para vocês, por exemplo. Ele é um triângulo tipo assim. E aí, eu vou fazer aqui o ângulo obtuso aqui no A. Então, aparece um ângulo obtuso aqui nele. E aí, vou chamar aqui de B, aqui de C, aí de novo. Acho que eu inverti as cores igual do anterior. Inverti. Não dá nada, não. Aqui ficaria, então, Azinho, aqui Bzinho e aqui Czinho. Aí o que acontece, gente? Por que fica diferente quando a gente vai mostrar num triângulo obtusângulo? Quando a gente vai pegar uma altura num triângulo obtusângulo, a altura, ela vem, por exemplo, desse B aqui, ó, ela vem do lado de fora do triângulo. Ela não vai lá para dentro dele. Por que ela não vai lá para dentro dele? Porque não tem como eu puxar daqui para dentro ó, e fazer um ângulo de 90 graus. Então, num triângulo obtusângulo, nesse ponto aqui, a altura dele fica do lado de fora. Ó. Então, aqui muda um pouco, porque agora os triângulos que a gente vai trabalhar aqui vão ser diferentes. Então, só para ficar organizadinho. Aqui é o vértice A. Aqui, como é a altura, eu vou chamar de H. E esse ponto aqui, vou colocar um H maiúsculo, só para mostrar que tem um triângulo, tem esse triângulo grande aqui agora, ó, que a gente pode trabalhar com ele. Aí, primeiro de tudo, o primeiro triângulo que a gente pode enxergar aqui é esse triângulo completo. Ó. Esse triângulo completinho aqui, que eu vou chamar de triângulo 1, ele é um triângulo retângulo. Por que eu garanto que ele é retângulo? Porque esse aqui é a altura, e se é a altura faz 90 graus. Então, se esse triângulo é um triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras nele. Esse pedacinho, como eu não sei qual que é o valor dele, eu vou chamar de x também. Então, tá vendo? É bem parecido com o que eu fiz aqui em cima. O pedacinho que eu não sabia, eu chamei de x. Aqui também, o pedacinho que eu não sei, eu vou chamar de x. A diferença é que agora, tudo isso aqui, ó, todo esse pedaço, não é mais uma subtração. Na verdade, agora, todo esse lado do triângulo, eu vou ter que somar. Então, aqui vai ser B mais X. Então, quem são os lados desse meu triângulo grande? Ó? É o A, o H e o B mais X. Onde o A que é a minha hipotenusa. Então, no primeiro triângulo, ó, nesse primeiro triângulo, o que eu tenho? Que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B mais X ao quadrado. E aí, de novo, tem que desenvolver produto notável ali. Ó.
Então, vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tá vendo, gente? O processo é bem parecido com o anterior. Até apareceu uma expressão bem parecida lá. A diferença é que aqui está mais. Lá no anterior estava menos, né? Aí, aqui também, eu consigo ver outro triângulo retângulo, só que agora é um triângulo menorzinho. Deixa eu colocar uma outra cor. Agora é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, que eu vou chamar ele de 2, nele a gente também consegue aplicar o Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras nele, ó, o que eu tenho? Esse lado e esse lado são os lados dele. E o C, que é a minha hipotenusa. Então, ficaria C ao quadrado é igual a X ao quadrado mais H ao quadrado. De novo, vou isolar o H ao quadrado, e aí ficou C quadrado menos X quadrado. Substituindo a primeira, essa segunda aqui, na verdade, lá naquela primeira, então, no lugar desse H, eu colocar essa expressão, a gente vai ter A ao quadrado é igual a C quadrado menos X quadrado mais B quadrado mais 2bx, deixa eu terminar de gravar, mais 2bx mais x quadrado. Então, o que eu fiz? Eu só substituí, ó, no lugar desse h ao quadrado, eu substituí esse h ao quadrado aqui, que é c quadrado menos x quadrado. E aí, como tem x quadrado subtraindo e outros somando, a gente encontra que a ao quadrado é c quadrado mais b quadrado mais 2bx. De novo, ó, bem parecido com tudo que a gente fez aqui, só que a diferença é que aqui estava menos e aqui a gente está com a expressão com mais. Como que a gente vai, então, encontrar o final aqui dessa parte, que é o x, ó, o x que eu quero encontrar? De novo, eu vou voltar no triângulo 2. E aí, de novo, nesse triângulo 2, eu vou querer analisar esse ângulo aqui, ó, o ângulo que está em A. Para pensar nesse ângulo A aqui, agora a gente vai ter que lembrar de uma coisinha lá que a gente estudou, que é o ângulo, o cosseno de um ângulo obtuso. Lembra que quando a gente viu lá cosseno de um ângulo obtuso, o que eu falei para vocês? Que o cosseno de um ângulo, no caso um cosseno de um ângulo A, pode ser um ângulo A qualquer, ele sempre vai ser igual ao oposto do cosseno do suplemento desse ângulo A. Então, o suplemento eu posso escrever assim, ó, como sendo 180 menos A. Então, o que eu tenho? Esse ângulo aqui, o cosseno dele é igual ao oposto desse ângulo aqui. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de ângulo A, esse aqui vai ser o oposto do ângulo A. Vai ser o valor oposto do ângulo A. Por que a gente tá vendo esse resultado, então? Por que eu preciso desse resultado do cosseno, que é o oposto do outro? Vou chamar esse ângulozinho aqui de alfa. Ó. O que eu tenho? O cosseno desse alfa, aqui, ele é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o meu x aqui vai ser igual ao c vezes o cosseno de alfa. Mas como eu disse para vocês, esse cosseno de alfa, ele é o suplemento desse aqui, ó. Se ele é o suplemento, então ele vale o oposto do cosseno de A. Então, o meu x, ó, vai ser menos c vezes cosseno de A. Então, eu só consegui determinar isso aqui por causa dessa expressão, dessa propriedade que a gente viu nas aulas anteriores. E aí, a partir, então, dessa propriedade, ó, o cosseno daquele ângulo é o oposto do outro. Se é o oposto, então, troca o sinal aqui, ó. Agora fica menos. De novo, pegando, então, essa expressão, esse x, substituindo lá na primeira, substituindo nessa aqui, lá nessa aqui, na verdade, ó, o que a gente vai ter? A ao quadrado é igual a c quadrado mais b quadrado mais 2 vezes b vezes x. Aí o x é menos c cosseno de A. Esse menos com esse mais fica menos.
Então, ficaria A ao quadrado é igual a C quadrado mais B quadrado, menos 2BC, cosseno de A. De novo, a lei dos cossenos, aquela que a gente viu lá desde o início. Então, aqui também conseguimos determinar quando for um triângulo com um ângulo obtuso, ou seja, um triângulo obtusângulo. Então, para qualquer um desses dois triângulos, ó, tanto para o acutângulo quanto para o obtusângulo, vocês viram que é bem parecido o processo, né, para mostrar. Só que a única diferença é que no obtusângulo a gente teve que usar o ângulo suplementar aqui, ó. E aí ele troca o sinal no cosseno. No triângulo retângulo, que é o último que ficou faltando, é o mais simples de todos, porque para a gente ver no triângulo retângulo, vocês vão ver, a gente faz ele em 1 minuto. Ó, no triângulo retângulo, como que a gente pode mostrar que aquela lei funciona? Deixa eu fazer um triângulo aqui rapidinho. Ó, num triângulo retângulo, eu sei que vamos supor que é A, aqui B, aqui C. Aí aqui vai ser Azinho, aqui Bzinho, aqui Czinho. Aqui o ângulo de 90 graus. Olha o que acontece. A lei dos cossenos fala isso aqui para mim, ó, que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, menos 2BC, vezes o cosseno do ângulo A. Aí olha nesse meu triângulo retângulo aqui, ó. O meu A, ele é hipotenusa. Então, se eu for substituir essas informações desse ângulo aqui nesse cosseno, o que a gente tem, ó? A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, aqui mais C quadrado, menos 2BC vezes o cosseno de 90 graus. E aí eu não sei se vocês lembram, mas lá naquelas propriedades que eu comentei com vocês nas aulas anteriores, o cosseno de 90 graus, a gente considera ele como sendo igual a zero. Então, se isso aqui é zero, ele vai zerar aqui, e o que vai sobrar aqui para a gente vai ser A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, que é Pitágoras. E aí, Pitágoras, a gente já sabe que vale para um triângulo retângulo. Ou seja, num triângulo retângulo, só por conta disso, ó, só porque o cosseno de 90 é igual a zero, a gente consegue mostrar lá que essa lei dos cossenos também funciona lá para ele. Então, substituindo lá só pelo zero, vai acabar cancelando tudo, sobra o Pitágoras e a gente consegue mostrar no triângulo retângulo. Gente, beleza? Até aqui. A lei dos senos é mais rápido da gente ver, a dos cossenos que é mais chatinho. Quer ver? Deixa eu ir lá para a lei dos senos. Ó, tanto de conta que a gente fez hoje. Já, então, a lei dos senos, que eu coloquei aqui para o lado, como eu disse, ela é um pouquinho mais rápida da gente ver, porque ela envolve só fazer a razão trigonométrica. Então, eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver, dá tempo de mostrar para vocês, um triângulo acutângulo. No obtusângulo, vocês já viram que é bem semelhante, né, o que tem que fazer. É só lembrar daquela outra relação. Então, na lei dos senos aqui, eu vou mostrar do triângulo acutângulo para vocês, e aí a do obtusângulo, ela sai da mesma forma. Então, para fazer aqui para o triângulo acutângulo, segue a mesma ideia, basicamente, do que a gente estava fazendo lá no outro, para a lei dos cossenos. Como assim a mesma ideia? Aqui eu vou ter, por exemplo, A, aqui B, aqui C, os vértices A, B e C. Aqui eu vou colocar a medidazinha Azinho, aqui B e aqui C. E eu também vou ter uma altura. Também quero encontrar uma altura aqui, ó. Que aí eu vou colocar aqui, encontro aqui no ponto H, faz 90 graus. E com a altura Hzinho aqui.
Então, pronto. Eu tenho um triângulo acutângulo, todos os ângulos de 90 graus, eu tenho essas informações aqui. Aí, vocês verem então que agora aqui é de boa. Nesse caso aqui, eu também vou ter dois triângulos retângulos aparecendo ali para mim. Ó. Então, o primeiro é esse triângulo aqui, ó, pode ser esse aqui, né, BHC, e o outro AHB, que eu vou chamar aqui de triângulo 2. No triângulo 1, o que é que eu tenho? Ó? Se eu pegar esse ângulo aqui, que é o ângulo de C, eu sei que o seno desse ângulo C, olha lá, o seno do ângulo C vai ser cateto oposto, que é H, sobre hipotenusa, que é A. Isolando esse H, então vai ficar A que multiplica seno de C. Isso no primeiro triângulo. No segundo triângulo, vou fazer a mesma coisa, só que agora olhando para o ângulo A. Ó. Então, eu quero descobrir o seno desse ângulo A. Ficaria, então, seno de A é cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, a hipotenusa é essa aqui, ó, que é C. Então, o meu H vai ser C vezes seno de A. Pronto. Já que eu tenho um H aqui em cima e um H aqui embaixo, e eles são iguais a expressões diferentes, então eu vou igualar essas expressões. Já que H é igual a H aqui, então eu tenho que A vezes seno de C é igual a C vezes seno de A. Aí o seno de A que está multiplicando passa dividindo, o seno de C que está multiplicando passa dividindo também. Então fica A sobre seno de A é igual a C sobre seno de C. E tá vendo que essa aqui já não é uma das expressões lá ó, que a gente tinha escrito antes? A sobre seno de A é igual a C sobre seno de C. Fazendo isso com as outras alturas ó, do triângulo, a gente consegue encontrar as outras três igualdades, ó, as outras três informações, essa e essa. E aí, encontrando as três, a gente chega, então, no resultado aqui final. Então, para a lei dos senos, é só isso aqui, ó. Não tem muito mais o que mostrar. Gente, parece que eu falei até, minha garganta tá até seca. Tá de boa? Sim ou não? Conseguiram compreender melhor? Não conseguiram? Bom, na nossa próxima aula de hoje, deixa eu ver, 9h30, a gente vai terminar os exercícios ali, ó, aqueles que a gente tinha começado. E aí tem um deles, que é exatamente 47, ó, que é também quase uma demonstraçãozinha. Só que essa é para mostrar num triângulo retângulo, a lei dos senos num triângulo retângulo. É o que ele quer que a gente faça lá no 47. Gente, para um triângulo obtusângulo aqui na lei dos senos, igual eu falei para vocês, é bem parecido, tá? O que a gente vai fazer aqui. Então, deixa eu ver, faltam 3 minutos, eu acho que dá até tempo de mostrar para vocês, quer ver? Aí vai ser o tempo certinho, ó, essa aula para a gente ficar para demonstrar tudo. Então, ó, para um triângulo obtusângulo. Ó, para um triângulo obtusângulo, eu vou fazer uma construção bem parecida com aquela da lei dos cossenos. Tanto que eu vou até fazer assim, ó, para economizar. Ah, não, aquele ali ficou muito poluído. Eu vou construir um do zero aqui de novo. Então, vou fazer a mesma coisa, ó, construir um triângulo obtusângulo aqui. E aí vou puxar a altura aqui de novo, ó. Lembrando que a altura de um triângulo obtusângulo, ele fica para fora. Meio tortinho ali, mas tá bom. Só para entender. Então aqui faz 90 graus, aqui eu vou chamar de A, aqui de B, aqui de C, aqui de H. Essa alturazinha vai ser H. Deixa eu colocar outra cor.
A alturazinha aqui vai ser H, essa medidazinha Azinho, Bzinho, Czinho. E aí, como que a gente pode determinar aqui, ó, a lei dos senos num triângulo obtusângulo? Primeiro, vou olhar o triângulo grandão, ó. Esse que eu estou rachurando aqui com essa cor. Eu vou chamar ele de 1. Esse triângulo BHC. Então, nesse primeiro triângulo, se eu olhar o ângulo aqui C, a gente também pode determinar o seno dele, ó. Então, ficaria seno de C é igual cateto oposto, que é H, sobre hipotenusa, que é A. Aí, de novo, H é igual a A vezes seno de C. Já no triângulo 2, que é esse pequenininho aqui, ó, que eu estou pintando de azulzinho, a gente também pode encontrar esse seno aqui, ó. Só que aí, esse seno, de novo, a gente vai ter que fazer uso daquela expressão lá. O que eu sei? Que o seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplemento. Então, se é igual ao seno do suplemento, esse ângulo aqui, o seno dele, vai ser igual ao seno desse aqui. Então, se eu estou falando do seno de A, eu estou falando desse ângulo aqui. Aí, de novo, gente, eu tenho ó, que o seno de A vai ser igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, que é H vezes seno, C vezes seno de A. E aí, da mesma situação lá de cima, a gente vai ter A sobre seno de A é igual a C sobre seno de C. Então, é só usar essa informação aqui